Finalmente nós terminamos a história de Jeú, mas não terminamos a história da limpeza, da purificação que Deus precisava fazer nessa época, porque falta a outra parte do povo de Israel, que é o reino do sul, o reino de Judá. Então, como a semente maligna entrou nos dois reinos, veio através de Jezabel. Acabe se uniu a Jezabel, depois Josafá, um grande homem de Deus, também ele fez uma união com o filho dele, entre o filho dele e a filha de Jezabel. Então, toda essa influência chegou também no reino de Davi, no reino de Judá. Essa história ela continua em 2 Reis, na sequência aqui, 2 Reis 11, mas nós vamos olhar um pouco também no texto paralelo em Crônicas, mas só vamos iniciar a sequência em Reis, depois comparar com Crônicas. Então, é 2 Reis, capítulo 11, capítulo 10, nós vimos na última aula como terminou o reinado de Jeú, a avaliação que Deus fez de Jeú. Então, o capítulo 10 termina com a morte de Jeú. Só que aí no capítulo 11, ele volta para o início, para a época em que Jeú começou. Então, como são dois reinos, a história sempre vai levando paralelamente. Vai um pouquinho para frente com as 10 tribos, depois volta para falar sobre Judá. Então, o capítulo 11 fala assim: vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto. Quem era seu filho? Acabou de falar que ela era mãe de Acasias. Então, Acasias era o filho de Jeorão, filho de Josafá, Para guardar esses nomes, para guardar essas coisas, a gente tem que ficar com a árvore genealógica dos dois reinos, sempre olhando, porque eles colocavam até os mesmos nomes, Tem Jorão, filho de Acabe, tem Jeorão, filho de Josafá. Na verdade, a gente faz essa distinção, mas é o mesmo nome. No hebraico é o mesmo nome. Jorão e Jeorão, uma é uma forma mais curta, mas é o mesmo nome. Então, a gente pode falar Jorão e Jeorão para a gente ficar fazendo distinção, mas não tinha diferença nenhuma. Acasias também era outro filho de Acabe, que aliás reinou antes de Jorão, filho de Acabe. Depois, Jeorão, filho de Josafá, tem um filho que coloca o nome de Acasias, que seria o tio dele, o tio de Jorão. Então, ele vai assim. São muito confusos e a gente tem que seguir a linhagem para a gente não se confundir. Mas, quando Acasias foi morto? Ele foi morto por Jeú, logo na primeira etapa, na primeira coisa que Jeú fez, foi, depois que ele foi ungido rei, ele foi cavalgando furiosamente, chegando lá em Jezreel, ele encontrou o rei de Israel, que era Jorão, e estava acompanhado do sobrinho dele, que é esse Acasias, ok? Então, Jeú matou os dois, matou o rei de Israel e matou o rei de Judá. Então, é nesse ponto da história que nós estamos voltando. Então, lembra que Jeú ele foi muito radical, ele fez uma limpeza completa, ele não parou enquanto não tinha acabado com parentes, descendentes, aliados, conhecidos, adoradores a Baal. Ele mexeu em tudo. Ele só não mexeu com Judá. Mexeu um pouco porque algumas pessoas de Judá, como Acasias, foram lá para Israel. Então, quem saiu de Judá e foi para lá,
ele matou também. Muitos parentes de Acasias também, um grupo de 42 que nós vimos, né, foram mortos também. Mas ele não foi atrás de uma das pessoas chaves, da pessoa-chave em Judá, que era a filha de Jezabel, que chamava Atalia. Então ele não foi lá, ele não foi interferir, ele não foi invadir o reino de Judá. Então, por isso que agora nós vamos, as escrituras trazem o foco agora para Judá, para ver como que essa semente que veio lá de Jezabel, veio para Judá, infestou, contaminou o reino de Judá, levou mais ou menos para a mesma situação. Que uma das coisas que nós estamos procurando entender é o que significa, né, esses dois reinos, o que isso representa para nós hoje, o reino de Judá, essa grande divisão, reino dividido, né, essa grande divisão entre Judá e as 10 tribos, o que isso representa? Porque agora Deus está tratando com essa semente maligna que entrou e quase que perverteu, quase que desvirtuou todo o povo de Deus. Deus tirou, lembra? Deus tirou os cananeus, Deus tirou aqueles povos, né? Todos os povos de Canaã, quando Josué entrou na terra com o povo de Israel, ele tirou todas aquelas nações, né? Mandou matar todo mundo, tirou aqueles que habitavam lá e colocou seu povo no lugar, porque aquele povo tinha contaminado a terra. Eles estavam, assim, a Bíblia fala que o cálice encheu. No tempo de Abraão, Deus falou assim: ainda não vou te dar essa terra, porque o cálice não encheu ainda. Então, o cálice foi enchendo, enquanto o povo de Israel estava se multiplicando e se formando um povo no Egito. Lá em Canaã, os povos estavam sendo cada vez mais depravados, cada vez, né, mais coisas terríveis acontecendo, queimando os filhos em sacrifício ao Deus deles, toda a perversão daqueles cultos dos cananeus, e por isso que eles foram eliminados, por isso que Deus ordenou que o povo de Israel entrasse e acabasse com eles. Mas o povo de Israel está se tornando igualzinho a eles, que é o que tem acontecido com a igreja. Tudo que a igreja deveria ser uma luz, um testemunho, uma diferença no mundo, nós, ao invés de nós mudarmos o mundo, nós estamos sendo mudados pelo mundo, né? Então, esse é o processo. E Deus está agindo, né, para tirar essa influência, para tirar essa contaminação. E nós vimos como foi radical com Jeú nas 10 tribos. Agora vamos ver como Deus vai lidar com a mesma semente, com o mesmo problema que tinha em Judá. Então, lembrando que nós estamos dizendo sempre, pelo menos é uma possível aplicação que eu tenho pensado e colocado assim como uma possível forma de aplicar essa época da divisão para o nosso tempo hoje, é pensar em Judá como o povo que seguia mais de perto o padrão original de Deus, porque eles tinham... O que Judá tinha? Eles tinham Jerusalém, onde era o templo, a casa de Deus, e eles tinham a linhagem de Davi, que Deus tinha prometido que através da linhagem de Davi que viria aquele que realmente faria a casa de Deus na plenitude. Salomão foi apenas uma figura, mas aquilo que Deus havia prometido para Davi viria depois. Então, essa linhagem de Davi e a cidade de Jerusalém representavam o ponto de Deus dar continuidade aos seus propósitos. Se perdesse esse ponto, as coisas iriam, né, Deus
nunca perde, né? Assim, Adão estragou tudo que Deus estava pretendendo fazer no Jardim do Éden, Deus recupera, mas é um longo processo. E eu tenho falado muitas vezes que demora muito para chegar ao ponto que Deus quer de trazer o seu reino, mas você perde isso com muita rapidez, né? Então, aqui no reino de Judá, a situação é bastante diferente. Então nós vamos comparar, depois no fim a gente pode fazer até uma tabelinha de comparação, mas nós queremos comparar o que aconteceu em Judá, para Deus purificar Judá, e o que com aquilo que tinha acontecido nas 10 tribos. É muito diferente. Está tendo algum problema aí? Está gravando? É um problema no microfone? Agora tá. Parece que deu um problema. Tá certo. Ok, então vamos lá. Então, vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Gente, é muito difícil a gente imaginar tamanha maldade, não é verdade? Quem que ela está destruindo? Quem que ela está destruindo? Ela está destruindo a família real, porque ela quer se tornar rainha incontestável. O que acontecia lá nas 10 tribos? Quando mudava de família, né, de Jeroboão para Baasa, depois veio Acabe, depois Jeú matou toda a casa de Acabe. Assim, sempre quando mudava a linhagem real, o novo rei matava todos da casa anterior, porque ele não queria nenhuma concorrência, nenhuma possibilidade de voltar à anterior, né? Agora, Atalia, ela não era, né? Ela não era descendente, né, de Davi, ela era descendente de Jezabel e Acabe, mas ela se casou com o filho de Josafá, que era da linhagem de Davi. Então, pelo casamento, né, o filho dela, Acasias, tinha sido rei por 1 ano, ele foi morto por Jeú. Então, quando Atalia viu que o filho dela tinha morrido, tinha sido morto, ela vai e mata toda a descendência real. Quem que é toda a descendência real? São os filhos do filho dela. Acasias não tinha mais irmãos. Quem matou os irmãos de Acasias foram os árabes, um outro povo que entrou, matou, levou embora e matou todos os filhos de Jorão, menos Acasias. Jorão, né, nós já falamos sobre isso antes, né? Foram 3 gerações, 3 tentativas sucessivas vindo de Satanás para acabar com a linhagem de Davi. Então, o próprio Jorão, né, eram duas pessoas da mesma espécie, né? Porque Jorão, que casou com Atalia, Jorão, quando ele se tornou rei, ele matou todos os irmãos dele. Todos os irmãos, todos os filhos de Josafá, ele matou todos. E os filhos dele, outros povos, né, houve uma invasão, os filhos de Jorão, todos os filhos dele foram mortos, menos Acasias. Então, quando Atalia está falando assim, quem é que vai ser um possível concorrente meu para estar no trono? Somente os netos dela. Não tinha sobrado mais ninguém. Então, ela matou todos os netos dela. A gente não consegue imaginar essas coisas, né? Então, ela foi movida por Satanás. Essa é uma estratégia satânica para acabar com a linhagem de Davi. Como eu já disse, no reino do norte, nas 10 tribos, nós temos várias vezes a casa inteira, né, a descendente de Jeroboão, a descendente de Baasa, agora a descendente de Acabe, todos foram mortos. Mas eles não tinham uma descendência que Deus tinha prometido alguma coisa. Na verdade, então, isso que eu quero que a gente vá pensando e analisando. O que isso significa? As 10 tribos representam um governo humano,
né? O pecado de Jeroboão foi o pecado de instituir um governo humano e um sistema humano, não só governo, mas todo um sistema humano muito parecido com o sistema original de Deus, mas diferente para que as pessoas não sentissem necessidade de ir para Jerusalém. Então nós temos aqui as 10 tribos representando a instituição, o governo, a igreja como uma instituição humana. Não significa que não pertence a Deus, não significa que não é o povo de Deus, mas é um sistema que Deus não instituiu, Deus não ordenou. E nós estamos cheios disso hoje. Nós estamos, aonde quer que a gente olhe, mesmo nas nossas, às vezes, tentativas de voltar àquilo que Deus quer, nós ainda estamos fazendo muitas coisas. Aquela raiz de Jeroboão é muito difícil de arrancar. A gente continua fazendo as coisas do nosso jeito humano, porque é mais fácil a gente ter controle. A gente, às vezes, não pensa conscientemente assim, mas isso é o que acontece em grande parte da igreja. Agora, em Judá, a situação é diferente. Eles estão chegando, assim, a evidência, a manifestação do mal é praticamente igual ao outro, porque eles têm Atalia, né? Lá nas 10 tribos tinha Jezabel, em Judá tem Atalia, tal mãe, tal filha, assim, ela seguiu exatamente o mesmo sistema de controle. Ela influenciou o marido dela, Jeorão, ela influenciou o filho dela, Acasias, essas coisas estão bem claras aqui, e agora ela chega ao ponto que ela mesma assume o trono, coisa que Jezabel nunca fez, né? Sempre Jezabel estava na sombra, controlando Acabe, controlando os filhos, mas aqui Atalia chega ao ponto de assumir o trono. Durante 6 anos, pouco mais de 6 anos, Atalia é a pessoa que está governando sobre Israel, sobre Judá. Então, ela destruiu toda a descendência real. Versículo 2. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs a ele a sua ama numa recâmara, e o escondeu de Atalia, de sorte que não foi morto. Esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos, enquanto Atalia reinava sobre a terra. Então, um fato interessante, um jeito interessante dos historiadores, tanto aqui em Reis como em 2 Crônicas, sempre que vinha um rei, eles falavam, então começou a reinar, tinha tantos anos, reinou tantos anos, morreu. Eles fazem aquela descrição oficial, né? Morreu Jeú, então assumiu o trono. Eles não fazem isso com Atalia. Ela reinou de fato durante 6 anos. Mas em nenhuma parte, né, nem nesse registro de Reis, nem no registro de Crônicas, a escritura, né, um historiador aqui, não falou. Então, Atalia assumiu, assim, falou que ela estava lá controlando, estava lá reinando, mas não faz essa introdução, essa descrição oficial. E isso é sempre muito significativo. Quer dizer, do ponto de vista de Deus, ela estava usurpando o trono, ela não era a pessoa indicada por Deus, mas era um momento muito, muito escuro. Então, eu só queria, assim, né, no esboço aqui, né, eu coloquei que o ponto mais delicado da linhagem de Davi. Nós vimos que houve várias tentativas, né? Nessa época, 3 sucessivas. Jeorão matou todos os irmãos dele, tentativa 1. Depois vieram povos de fora, uma invasão de fora, e levou todos os filhos de Jeorão, sobrou só Acasias. Quer dizer, são 3 gerações que ficou uma única pessoa para representar a linhagem de Davi. Uma única pessoa, né? Jeorão matou os irmãos dele, então ficou só ele. Dos filhos dele ficou só Acasias.
E dos filhos de Acasias ficou só Joás. Mas por que esse ponto, esse terceiro ponto, é o mais delicado de todos? Porque Joás tem 1 aninho. É um bebê de 1 ano. E foi por um triz. Foi quase que ele vai junto. Então, eu queria que vocês vissem assim, até que ponto que chegou. Né? Você dá você segura o fôlego, né? Quando você está assistindo um filme de suspense. Será que vai? Será que vai morrer? Será que acabou tudo? Será que acabou a história? Gente, você tem que... Meu Deus do céu, o que aconteceu? Quase acabou a linhagem de Davi. Uma criancinha, um bebezinho de 1 ano. É a única coisa que separa a promessa de Deus a Davi da total extinção. Então, é uma situação muito, muito delicada, né? Então, só vamos resumir assim, essa situação. Tem vários fatores aqui que ajudam a gente a pintar o quadro. Nesse ponto mais delicado, nesse ponto assim, que quase foi dessa vez, quase que Satanás conseguiu eliminar a linhagem de Davi. Então, tudo está resumido em uma criança de 1 ano. Né? Esse é um ponto. O segundo que a gente já falou é que Atalia, que não tem nada a ver, nem assim, ela não é do povo de Israel, ela é filha de um israelita, né, Acabe, com Jezabel, mas vamos dizer assim, a linhagem dela é mais assim, a gente percebe nela uma filha de Jezabel. Ela é a governante sobre o trono de Davi. Ela não é reconhecida pelas escrituras, mas ela dominou durante quase 7 anos, né? Porque no 7º ano, quer dizer, passou de 6 anos ela dominando, ela tinha controlado nos bastidores, mas agora ela está dominando de fato sobre o povo de Judá, em Jerusalém. Ela está em Jerusalém, ela está no lugar que Deus escolheu, né? Então é uma situação também muito calamitosa. Depois nós vamos ver, terceira coisa é a casa de Deus. Isso vai explicar lá na frente, quando vai falar sobre o reinado de Joás. Explica que depois que Joás cresce e se torna, né, mais maduro, ele manda consertar a casa de Deus, e lá explica, em 2 Crônicas, acho que 24, explica que nesse tempo... Ou nesse tempo de Atalia, acho que não especifica o tempo, ou no tempo de Atalia, quando estava sozinha, ou no tempo de Acasias, ou Jeorão, eles tinham, como é que é a palavra? Eles tinham saqueado a casa de Deus, eles saquearam a casa de Deus, pegaram os vasos, os utensílios, aquelas coisas que foram feitas para o serviço da casa de Deus, de ouro, todas as coisas, né, que usavam no templo, eles tiraram da casa de Deus, deixaram a casa de Deus em ruínas e pegaram todos esses vasos e levaram para a casa de Baal. Então, essa é a situação que está acontecendo aqui. É Jerusalém, mas a casa de Deus está em ruínas. É quase igual ao cativeiro, porque no tempo de Babilônia foi isso que aconteceu. Foi destruída a casa de Deus e não foi isso? Eles levaram todos os utensílios que usavam na casa de Deus, levaram para a Babilônia. Aí, anos depois, no livro de Daniel, relata como o rei de Babilônia, não Nabucodonosor, mas um outro que veio depois dele, eles fizeram uma festa e mandaram pegar para essa festa deles os utensílios sagrados da casa de Deus que estavam lá em Babilônia. Então, é o cúmulo, não é? O auge, assim, de contaminar, de deixar a casa de Deus em ruínas e de pegar as coisas que são de Deus e usar para o culto idólatra, né? E
Em Crônicas, agora eu gostaria que vocês me acompanhassem em Crônicas. Eu vou ler o mesmo relato lá. Tem uma frase em 2 Crônicas 21, não, 22. 2 Crônicas 22, quando fala, versículo 9, né, está terminando de falar sobre a morte de Acasias. Então, 2 Crônicas 22, 9, fala que depois buscou Acasias, seus homens capturaram quando se escondia em Samaria, trouxeram-no a Jeú e o mataram. Sepultaram-no, pois diziam, é filho, na verdade era neto, né? Às vezes eles falavam assim, filho, mas como um descendente, né? É filho, é o neto de Josafá, que buscou o Senhor de todo o seu coração. Mas eu queria que vocês vissem essa última frase do versículo 9. E já não tinha a casa de Acasias ninguém que fosse capaz de reinar. A minha tradução fala, mas o sentido, acho que outras traduções falam, que fosse capaz de manter o poder do reino. Então, quando Acasias morreu, a gente não sabe a idade dos outros filhos de Acasias. Acasias não era velho. Ele assumiu o trono quando tinha, acho que 22 anos, e reinou 1 ano. Então, ele era novo. Não sei quantos filhos, quantas esposas, né, quantos filhos ele tinha que Atalia conseguiu matar, que não fala o número, né? Mas, com toda certeza, todos os filhos dele eram novinhos. Né? Então, quando Acasias morreu, na verdade não tinha nenhum filho, nem que Atalia não tivesse matado, não tinha nenhum filho capaz de assumir o trono. Daí no versículo 10 fala igual nós já lemos, vendo Atalia, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência. Mas eu queria, são 4 coisas que descrevem esse período, né, esse período escuro, né? esse período assim, de quase apagar a luz. Né? Então, 4 coisas, né? Vamos só repetir. Né? Primeiro é que só tinha uma criança de 1 ano. O único descendente ficou restrito a um descendente, esse descendente só tinha 1 ano. Segunda coisa, Atalia, né, a filha de Jezabel, estava dominando, ela que estava governando o povo de Deus. Você chega a esse ponto de pensar, o povo de Deus está sendo governado por uma mulher que tem esse caráter, que tem essa intenção satânica. Terceira coisa, a casa de Deus em abandono e os utensílios, todas as coisas que são usadas na casa de Deus estão sendo usadas para o culto a Baal. E a quarta coisa é que a casa de Davi está sem ninguém para assumir o trono, né? E essa frase ela é muito significativa. Não tinha ninguém que fosse capaz de manter a linha do reino. Então, outra coisa que a gente está sempre lembrando, sempre repetindo, é a seguinte: a intenção de Deus é estabelecer o seu reino aqui na terra. Isso é o propósito de Deus desde o jardim, antes do jardim do Éden. Deus queria estabelecer o seu reino na terra. Sabemos, né, que o jardim do Éden era um lugar, aquela perfeição, aquela maravilha do jardim do Éden não era a terra toda, era uma pequena porção na terra, uma pequena base que Deus estava usando como um ponto de partida, uma base para conquistar toda a terra. Então, a história de Deus na Bíblia é a história de Deus, como que Deus vai alcançar o seu objetivo de colocar uma base na terra e, a partir daquela base, ampliar e estabelecer o seu reino sobre toda a terra. Essa é a história de Deus na Bíblia, essa história que nós estamos envolvidos, essa história que a gente está acompanhando desde Gênesis e que vai terminar lá no Apocalipse com o resultado final
de Deus vir para a terra, Deus habitar na terra e Deus estabelecer o seu reino sobre toda a terra. Então, nesse ponto da história que nós estamos aqui, essa linha que liga a terra com Deus, essa linha que sempre foi uma base pequena, se você pensar, e se Deus tivesse realmente como no tempo de Davi, com toda a nação de Israel, todo mundo unido, as 12 tribos, já é uma base pequena. Comparando com a terra, Deus tinha um lugarzinho, né? É só você olhar no globo e ver, quando você tem quando você pega um globo, é difícil achar Israel no globo, porque é tão pequenininho que não cabe. Não cabe, assim, ele tem que escrever Israel fora assim, quando você tem União Soviética ou Rússia, assim, né, a China, né, é um território grande e dá para escrever o nome do país dentro do próprio país, aquele território. Agora, Israel é tão pequenininho no globo, quando você está olhando para a terra toda, que não cabe a palavra Israel dentro da representação ali. Então, Israel já é um paizinho de nada, é uma basezinha pequenininha. Deus tem um pontinho. O Jardim do Éden era menor do que isso. O Jardim do Éden era menor do que isso. Então, é uma basezinha pequena. Agora, a linha de Deus com o seu povo de Israel está se reduzindo, né? Quando dividiu o reino, Israel pertence ao povo de Deus, mas Israel, as 10 tribos, não era mais o governo de Deus. Em nenhum momento, nem com Jeú. Deus não recuperou o seu governo sobre o seu povo, sobre as 10 tribos. Não tinha. E a única tribo que tinha a possibilidade, pela linhagem de Davi, pela casa de Deus em Jerusalém, a única parte de Israel que podia ainda manter essa linha com Deus, estava quase sendo totalmente apagada. E várias vezes, quando tinha, né, até nesse rei Jeorão, filho de Josafá, Deus, né, tem um versículo lá que fala que Deus não quis acabar completamente com Jeorão, como ele sentenciou sobre Acabe, sobre outras casas em Israel. Ele não fez isso com a linhagem de Davi, porque ele tinha feito uma promessa e porque era o seu propósito, ele não ia fazer isso. Então, nesse momento, a coisa está por um fio, está por uma linha. Ele usa a expressão de uma lâmpada. Deus não quis apagar a lâmpada, tinha uma vela, tem uma chamazinha muito fraca em Jerusalém, quase foi apagada. Então, eu queria que vocês sentissem o drama disso, para pensar, né? Eu não creio que nós estejamos nessa situação hoje. Eu acho que tem muito mais, Deus tem muito mais, eu não sei avaliar do ponto de vista de Deus, né? Mas a igreja já passou por períodos piores do que hoje, eu diria isso, né? Mas eu queria que vocês pensassem, mesmo quando a gente tem uma tendência de pensar como Elias, Deus, eu estou procurando ser fiel a Ti, e não tem mais ninguém, né? Não tem mais ninguém, então só sobrou eu e estão querendo me perseguir, estão querendo me tirar também. E aí, Deus, o que o Senhor vai fazer, né? Eu sou a última esperança que o Senhor tem na terra, né? Deus falou, não é bem assim, né? Mas eu queria que vocês pensassem comigo em como Deus é fiel, Deus pode deixar, né? É difícil para a gente imaginar, Deus, o que o Senhor está fazendo? Vai romper essa linha, é muito fraca, muito fácil de quebrar, o Senhor vai deixar assim? Mas Deus não deixa o seu plano morrer, Deus é fiel. Então, eu queria que vocês vissem ao mesmo tempo esse momento dramático em que quase acabou, quase foi apagada a última esperança, quase foi anulada assim, a promessa dele para Davi e a ligação que ele tinha na terra, mas não acabou. Deus tem um plano, Deus tem um meio de trazer alguém, e agora nós vamos pensar, né, que é o número 2 do esboço, de onde vem o socorro? O que Deus vai fazer nesse momento? Lá ele escolheu uma pessoa chamada Jeú, lá nas 10 tribos, escolheu uma pessoa chamada Jeú e incumbiu Acabe com a casa de Acabe
e comece outra coisa. Em Judá não é assim, não pode acabar com essa linhagem. Apesar de ter entrado o sangue, né, a genética de Jezabel na linha de Davi, apesar de ter entrado, ele não pode acabar com essa linha, porque essa linha é a linha de Davi. Apesar de ser contaminada, é a linha de Davi. Então Deus não pode deixar acabar a descendência de Davi. Ele quer fazer uma purificação, ele quer fazer uma limpeza, ele permite essas 3 gerações sucessivas de acabar com todas as outras, né, os outros descendentes, ficar um só, porque ele está apurando. É como a purificação de ouro. Você vai tirando a impureza, vai tirando aquilo que estava acontecendo, e fica só, né, só uma pessoa. Agora, de onde ele buscou socorro? Quem foi a pessoa que salvou? Então, vamos ler aqui, em Crônicas tem uma informação que nós não temos em Reis, ok? Segundo Crônicas 22, então, versículo 10, nós já vimos, né, igual Reis, mas aí versículo 11, mas Jeozebeate, assim, em Reis chama Jeozeba, aqui, né, quase não dá nem para pronunciar, mas é como esses Jorão e Georão é o mesmo significado, é só, sei lá, uma coisa mais completa. Eu não entenderia suficiente de hebraico para saber qual a diferença entre as duas formas, mas é a mesma coisa, né? É a mesma pessoa e o mesmo significado. Ela é filha do rei, aqui não fala qual rei, ela é filha de quem? Então, ela também é da descendência. Agora, isso aqui é uma suposição. Eu vi vários comentários só para confirmar. Ninguém tem prova disso, mas todo mundo concorda, e eu acho que tem uma boa possibilidade que ela não era filha de Atalia. Porque, como eles tinham mais de uma esposa, ela era filha de Jeorão. Estão conseguindo acompanhar? Né? Josafá, Jeorão, Acasias, ok? Atalia é a esposa de Jeorão. Jeozeba, ou Jeozebeate, é filha de Jeorão, mas não com Atalia. Mas não temos como provar isso, ok? É suposição, né? Quase todos acham que não, ela não era filha de Atalia, mas não tem como provar isso, ok? Mas ela era filha de Jeorão. E aqui entra essa questão. Todas as vezes que eles matavam todos os filhos, quem que eles matavam? Os homens. Ainda bem que não matavam as mulheres, porque ela foi a salvação. Ela foi a salvação. Ela é filha de um rei que não era temente a Deus, né, Jeorão. Mas ela era, então, ela pegou Joás, filho de Acasias, e tirou dentre os filhos do rei, aos quais matavam. Já pensou essa cena? Atalia já tinha dado a ordem, os servos dela estão procurando todos os bebês, a gente não sabe quantos eram, estavam procurando as crianças, estavam matando em sangue frio. E ela, que era da família, né? Então ela tinha acesso, ela estava ali, ela consegue pegar o bebezinho e esconder num quarto. Aqui fala numa câmara dos leitos, que é um nome chique para falar assim, depósito, assim, pelo menos essa é a interpretação que eu vi, que era um depósito de colchões, né? Câmara dos leitos, né? Mas ela ela tirou de onde, né, era um berçário, sei lá, onde ele ficava, tirou ele de lá, porque eles estavam vindo para matar. Ela tirou de lá e colocou num lugar que eles não iam procurar, porque a criança não ficava no depósito, né? Não ficava assim no quarto da bagunça, sei lá, onde você tem, né, colchões e outras coisas estocadas, né? Então, colocou ele com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozebeate, filho do rei Jeorão, mulher do sacerdote, isso nós não temos essa informação no livro de 2 Reis. Ela era casada, é a única vez, pelo menos
que eu saiba, assim, é a única vez que nós temos uma descendente real, uma pessoa da família do rei se casando com um sacerdote, né? Porque eram duas linhagens diferentes, Deus tinha separado, quem é sacerdote, quem é rei, são linhagens importantes, mas são separados. E ela se casou com um sacerdote. E que sacerdote, como nós vamos ver na história daqui para frente, na verdade, ela foi a pessoa que foi lá e salvou a criança, mas o marido dela foi quem realmente tomou toda a frente para restaurar a linhagem de Davi sobre o trono. Então, esse casal, né, de onde vem socorro? Desse casal. Jeuzeba, quem que é? Descendente também, ela é uma pessoa da descendência real, né? Talvez não de Atalia, mas da família real, e ela é casada com um sacerdote. Então, tem várias coisas que nessas próximas semanas a gente quer investigar, não sei o significado disso, mas eu acho muito, muito interessante ver essa comparação entre como Deus agiu em Israel. Jeú matando todo mundo, massacrando, assim, uma história de sangue. E como vai ser diferente aqui? Só vocês conhecem a história, eu posso ir falando do resultado lá na frente. Aqui que consta na história, só 2 pessoas foram mortas. 2, na reação, na limpeza. Atalia, essa rainha, e o sacerdote Baal. Só 2 pessoas. Olha que contraste. O método de Jeú e o que aconteceu aqui em Judá. Então, é muito diferente. Queremos examinar isso de alguma maneira, queremos achar, né, o que Deus pode nos falar através disso. E Deus usa, lá em Jeú, Deus levanta uma pessoa, unge como rei. Ele mata toda a casa de Acabe e assume o trono, mas com motivação errada, ele dá continuidade ao governo humano. Joiada, né, o marido de Jeuzeba, ele é um sacerdote, ele não tem nenhuma intenção de se tornar rei, nem a mulher dele. Eles estão lutando pela causa de Deus, sem interesse próprio, lutando pela causa de Deus. Então, aqui nós vemos algo muito mais próximo. É isso que eu queria, assim, que a gente sempre nota. Em Judá, chegaram nesse ponto que eu descrevi, tinha um templo a Baal dentro de Jerusalém, que eles vão quebrar também, mas eles não enchem de adoradores de Baal, como Jeú fez, né? Mas eles também quebram o templo a Baal que tinha dentro de Jerusalém, que com certeza foi Atalia que promoveu a construção e o culto a Baal lá, como a mãe dela. Mas a maneira de lutar contra isso é totalmente diferente. Eles não vão eliminar a descendente de Davi, porque esse não é o plano de Deus. Eles vão preservar a linhagem de Davi, e o método deles não é de matar todo mundo, né? E a pessoa que estava encabeçando todo esse processo é um sacerdote que não está lutando para ocupar o trono. E é até por isso que Deus fez uma separação. Quando ele colocou a ordem sobre a nação de Israel, ele colocou sacerdotes da tribo de Levi e, no início não tinha rei, né, mas já tinha profecia de que a linhagem real viria através de Judá. E Deus sempre mandou separar. No tempo dos juízes, o juiz governava o povo, mas o juiz tinha que buscar a palavra de Deus através dos sacerdotes. Então, essa separação do poder entre os sacerdotes e os reis era uma coisa muito importante, porque Deus não queria colocar tudo nas mãos de uma só pessoa.
E isso é também um princípio que tem sido quebrado muito hoje na igreja, porque a mesma pessoa que governa, geralmente é a pessoa que fala assim, eu estou ouvindo de Deus, eu vou fazer assim, assim. E não, isso não é o plano de Deus, né? O governo, a direção de Deus é através de pessoas com o dom de governar, que é uma coisa, e o ouvir de Deus. Lógico que eu não estou falando que quem governa não pode ouvir de Deus, mas não é concentrado em uma pessoa só. Deus separa. A única pessoa que é sacerdote e rei é Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, né? Melquisedeque já trouxe essa outra ordem, mas é uma ordem que só Jesus pode preencher. Ok, então essa é o canal que Deus usa. Eu acho isso tremendo, né? De como Deus pega uma pessoa de dentro da casa, né? Uma filha de Jeorão. Uma pessoa, né? Jeorão, gente, foi um dos piores reis que reinou sobre Judá. Mas a filha dele é uma pessoa temente a Deus e ela se casa com um sacerdote. Então ela é uma pessoa que realmente tem um chamado de Deus e ela salva o sobrinho dela nesse momento da extinção, né, de morte e de apagar a luz para sempre. E o marido dela, o sacerdote, é a pessoa que Deus também usa, porque onde foi que eles esconderam? Vocês notaram na história? Onde que eles esconderam durante 6 anos? No templo. Então, a história de Joás, né, essa criança, ele tem algumas semelhanças, né, com Moisés, que também ia ser morto, né, e foi salvo, né, por uma filha de Faraó, né? Então Deus usa meios assim que a gente não iria imaginar. Como que Deus vai fazer no meio dessa situação negra? Deus pega uma pessoa que tem um coração puro dentro dessa casa toda contaminada. Então Deus é tremendo. Ele traz socorro das direções mais improváveis. Ele busca as pessoas e ele tem estratégias incríveis, né? Então eles preservaram Joás na casa de Deus. E aí você tem vários assim, né? Por que foi na casa de Deus? Porque Joiada era um sacerdote, então ele tinha acesso. Por que eles escolheram lá? Porque a casa de Deus estava em abandono total, ninguém ia lá. Ninguém ia lá. Então era um lugar que a Thalia não ia ver e ninguém dava notícia, porque só depois, quando chegou 6 anos, eu fico imaginando por que ele escolheu esse momento, né? 6 anos, a criança não tinha também capacidade nenhuma de reinar, né, de governar. Mas com 6 anos, né, ele agiu de acordo com uma direção. Assim, a Bíblia não fala que Deus falou com ele, nada, mas assim, ele foi realmente guiado por Deus para pôr um fim, porque se ele esperasse 15, chegar a 15, sei lá quantos anos, né, era mais tempo a Thalia no poder. Então, ele... aí a Bíblia fala, deixa eu ver se é nessa versículo 12, né, fala assim... no final do versículo 11, Jeozebeate, filho do rei Jorão, mulher do sacerdote Joada, irmã de Acasias, escondeu de Atalia, de modo que ela não matou. Ele esteve escondido com eles 6 anos na casa de Deus, enquanto Atalia reinava sobre a terra. No relato de 2 Reis, 2 Reis 11, 4, aqui fala Jeoiada, né? Que tá uma versão, né? Joiada, outra Jeoiada, mandou chamar os centuriões, os caritas, os da guarda, fê-los entrar consigo na casa do Senhor e fez com eles uma aliança.
E Uza juramentou na casa do Senhor e lhes mostrou o filho do rei. Dá a entender que ninguém sabia que ele estava lá. Então ele chamou algumas pessoas de confiança, fez uma aliança. Que aliança que ele fez? Vocês não podem contar para ninguém que tem um filho, um descendente real aqui. Então ele fez uma aliança de não revelar para ninguém, por enquanto, mas mostrou para eles, olha, tem uma descendência real. Já pensou? Quem estava aguardando, a maioria das pessoas, só eles sabiam. Quem mais estava esperando em Deus, quem mais estava com expectativa, estava pensando assim, acabou, não tem mais nenhum descendente de Davi. Como é que fica a promessa que Deus fez para Davi? Aí ele leva eles a mostra para eles o filho do rei na casa de Deus, né? Então, durante 6 anos, ele esteve escondido ali. Quando fala casa de Deus, evidentemente, ele não ficava dormindo no Santo dos Santos, nem no lugar santo. É que no templo tinha muitas, quando você vê a construção do templo, a descrição que Salomão fez, tinha muitos cômodos ao lado, assim, a casa ficava, vamos supor, no centro, e em volta da casa de Deus tinha cômodos para guardar sacrifícios, para guardar roupas de sacerdotes, tinha muitos outros cômodos, tinha até, parece que, vários andares, era uma coisa assim bem complexa. Então era num desses lugares, né, próximo à casa de Deus, com certeza ele estava sendo guardado. Eu fico pensando, só um parênteses, né, porque hoje, se você quer que alguém cumpra, vamos fazer um acordo, né? Normalmente a gente não fica só no... Vamos combinar uma coisa aqui, né? Eu vou te pagar eu vou te vender minha casa e você vai pagar tantos por mês por 10 anos. Fica só no boca a boca, assim? Você faz negócio assim? Alguém faz algum acordo, né? Se você realmente quer que uma coisa tenha valor, você tem que fazer um contrato, tem que registrar no cartório. Agora, naquela época, era assim, fez aliança, você jurou, você prometeu, isso aqui eu vou cumprir, pronto. Não precisava de cartório, não precisava de documento escrito, não precisava de mais nada, né? Então, quando eu vejo essas coisas, eu fico impressionado assim, com a cultura, né? Com a maneira como eles tinham de agir, ok? Bom, acho que nós vamos parar aqui, né? Depois nós vamos continuar falando sobre como eles, com 6 anos, né? Joiada preparou todas as coisas para colocar Joás no trono e como era a estratégia. Eu acho muito importante observar essas diferenças. Eu não tenho muitas respostas sobre como aplicar isso, mas é diferente. O povo em Judá se afastava de Deus, assim como as 10 tribos. Então, a tendência humana, o nosso problema no coração humano, nosso problema de idolatria, nosso problema de nos afastar da paixão e da devoção por Deus, é igualzinho. Não tem diferença entre Judá. O que Judá representa? A igreja que está mais próxima, que está mantendo o padrão. O que é o padrão? Não é uma coisa exterior, mas é onde não tem essa estrutura paralela que Jeroboão iniciou. Então, em toda a história da igreja, nós temos as duas linhas. Às vezes é muito difícil de achar ou de identificar. E não é só o fato de alguém estar fora de uma igreja institucional que torna a pessoa dentro do padrão de Deus. Mas, assim, é muito importante a gente ver, tem uma história diferente. Tem uma história diferente. A história de Judá é diferente. Então, a limpeza desse mal de Jezabel que entrou em Judá é totalmente diferente da história de Jeú. Então, isso é muito importante a gente ver
e a gente analisar, né? A mudança, até um paralelo que eu queria fazer também, a mudança de governo, quando é governo humano, tem diferenças, né? Tem diferenças. Acabe é uma coisa, Jeú é outra. Então tem diferenças. Mas, no fim das contas, Deus não estava governando, porque Jeú também não deu lugar, né? Ele continuou nos pecados de Jeroboão. Então, quando é governo humano, então eu só queria fazer esse paralelo, por exemplo, os governos das nações, o governo do Brasil, o governo dos Estados Unidos, o governo dos países, é governo humano. O governo de Israel, que é um povo escolhido, mas o governo que existe hoje é um governo humano. Então você muda de governo, tem possibilidade de ser melhor? Tem, mas não é a salvação, não é a esperança, porque enquanto tiver o homem no trono, não vai mudar a essência. A essência do pecado de Jeroboão não mudava. Agora, no caso de Judá, tinha esperança. Poderia assumir o trono alguém que realmente tivesse o coração de Davi, e ali realmente havia uma volta ao Senhor, como nós vamos ver que o sacerdote trouxe, né? Então, o resultado, né, você faz toda aquela 2 capítulos falando sobre como Jeú está acabando com Acabe, e aí você pensa, bom, então vai voltar ao governo de Deus, agora vai ser tudo certo. Não. No fim, depois de tudo que aconteceu, mas Jeú continuou nos pecados de Jeroboão. Quer dizer, derramou todo aquele sangue e continuou um governo humano, né? Em Judá, você tinha possibilidade, tinha reis que não serviam ao Senhor, mas tinha possibilidade, ali havia um potencial para voltar. Então, o reino, voltando a esse princípio que eu estava falando, assim, está em toda a Bíblia, Deus mantém uma base na terra, mas tem momentos na história que Deus perde até aquela base. Ele perde a base. Quando o povo foi depois para o cativeiro, que aqui foi por um fio, mas um pouco mais na frente na história, realmente não vai ter nenhum descendente de Davi no trono, Jerusalém é destruída e eles são levados para o cativeiro. Então Deus perdeu a base dele na terra. Então, quando Jesus veio, é outra coisa que a gente está sempre repetindo, quando Jesus veio, ele trouxe o reino. O reino estava nele, ele era o reino. E ele deixou os seus apóstolos para dar continuidade, para ampliar o reino, mas durante a história da igreja tem acontecido essas mesmas coisas. Às vezes o reino fica reduzido, parece que de tudo aquilo que Deus tinha antes fica muito, muito pequena, muito tênue a linha. Parece que Deus está quase perdendo a linha. Em algumas épocas da história, perdeu mesmo, não tinha mais. Não é que Deus não tem um povo, Deus sempre tem um povo. Mas uma base na terra, quando o povo, os descendentes de Abraão estavam no Egito, Deus não tinha base na terra, o povo dele estava sendo escravizado. Então ele mandou Moisés para tirar o povo do Egito, porque lá não dá para Deus começar o propósito dele no Egito, tinha que tirar do Egito, passar pelo deserto, preparar, fazer aliança e levar para a terra prometida, porque lá é o lugar onde ele começa a sua base para depois expandir para toda a terra. Então, é difícil a gente enxergar onde nós estamos hoje, né? O que Deus tem em termos de uma base na terra? O que Deus conseguiu conosco? O que Deus tem e o que Deus perdeu? Muito difícil, lembra disso. Muito difícil conquistar, chegar ao ponto que Deus quer de ter uma base na terra, e muito fácil de perder. Leva anos e anos para lutas e batalhas e dificuldades para chegar lá, e depois que conquista, perde. Abrir e fechar de olhos a gente pode perder. Então, essa é a situação, é desanimadora, se a gente for olhar assim para onde que Deus tem uma base hoje, mas lembre-se que assim como nessa época, Deus não deixa a luz dele apagar, ele vai conseguir, ele
não desanima, ele não abandona o seu propósito, ele vai continuar purificando, tirando a Thalia, ele vai agir, ele vai levantar. Quando parece que não tem mais esperança, ele tem uma criança escondida em algum lugar, ele tem uma linha de esperança e ele vai reconstituir a sequência dele, vai achar a base dele e vai voltar para a terra. Mas é um drama, é difícil e nós podemos fazer parte, nós podemos ser como esse casal que Deus usou para preservar essa vida e para lutar em favor do reino com a estratégia de Deus, não com a estratégia de Jeú. Pelo menos são coisas que a gente pode ir meditando mais e buscando luz de Deus para saber como encontrar a resposta dele. Senhor Deus, nós te louvamos porque as coisas estão em tuas mãos e não nas nossas. Nas nossas mãos nós teríamos perdido, já perdemos o controle, já perdemos a linha da atuação, já estragamos os teus planos quantas vezes. Ó Deus, mas as coisas estão nas tuas mãos. Mas também, Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti, que nós possamos ser como esse casal, ó Deus, buscando onde tem a linhagem Tua, preservando essa linhagem, nutrindo, escondendo, não deixando ser apagado pelo inimigo e, ó Deus, esperando a Tua hora, para que, ó Deus, as pessoas, o governo, a estratégia de Satanás para matar e sufocar a Tua igreja, que isso seja destronado, que isso seja eliminado do meio do Teu povo, para que o Senhor possa ter uma base, ainda que pequena, mas uma base para poder reconquistar toda a terra. Senhor, queremos nos colocar do Teu lado. Em nome de Jesus, ajuda-nos, chama-nos e fala conosco. Nós te pedimos. Amém.